Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Esse é mais um estudo da nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos a nos empenhar em entender o capítulo 13 da obra, que tem o título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Dessa vez, estudaremos o segundo item desse capítulo, que tem o título Os Infortúnios Ocultos. Esse item corresponde ao subitem 4 do capítulo 13 e é composto por 4 parágrafos. Em resumo, nós diremos que esse item apresenta um modelo de ação ideal na caridade a partir de uma história. Esse item apresenta para a gente, então, essa historinha, e, a partir daí, nós aprendemos a identificar os infortúnios ocultos, né, das pessoas, as necessidades ocultas, os sofrimentos, aflições ocultas, para dar aquilo que é necessário a cada tipo de sofrimento, enquanto somos ensinados sobre o modo correto de fazer isso. Então, esse é o resumo do item do capítulo, né? Ideia de continuidade, então, praticamente nós já abordamos a ideia de continuidade ao dar o resumo do item, porque no item anterior nós víamos uma introdução aos princípios daquilo que se deve entender por caridade, a caridade verdadeira, né? A beneficência real, os efeitos, os móveis e etc. Tudo aquilo que a gente viu no estudo anterior. Agora nós veremos esses princípios em ação, e a partir de um exemplo prático, que é aquela historinha que vai nos servir de lição para a prática da caridade no nosso dia a dia. Então, ideia de continuidade, antes aquilo que devia nos mover na prática da caridade, o que é a caridade verdadeira, etc. Agora aprendemos a identificar o que dar em cada situação de necessidade do nosso próximo, para que a gente possa colocar esses princípios em ação de forma correta, não é? Dar aquilo que é necessário. Essa é a ideia de continuidade. Antes, a caridade verdadeira, o que era e o que nos movia a fazê-la corretamente. Agora, como aplicá-la? Identificando aquilo que é necessário para cada situação. Ou na maior parte do tempo, né? Em alguns exemplos do nosso dia a dia. Então vamos ao primeiro parágrafo para a gente começar a explorar essas ideias. Subitem 4, item Os Infortúnios Ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Então vamos lá, né? Grandes calamidades, ao que o Evangelho está se referindo aqui, né? Grandes calamidades, aquelas que trazem grandes sofrimentos a um grande número de pessoas. Guerras, desastres naturais, né? Enchentes, terremotos, vulcões, temporais e assim por diante, né? Então, quando a gente tem grandes calamidades, as pessoas se emocionam, têm impulsos generosos e doam, né, para reparar esses desastres. Mas aqui nesse primeiro parágrafo, a gente tem a comparação entre essas calamidades grandes, né, essas grandes calamidades, e entre os desastres particulares. E isso tudo para chamar a nossa atenção aos pequenos quadros de necessidade, de carência, né, que nos cercam no dia a dia. Então, se a gente tem, por um lado, essas grandes calamidades, por outro lado, a gente tem meninos e meninas nos semáforos, todos os dias, às vezes maltrapilhos, né, mal vestidos, sujos, sem poderem ir para uma escola, pedindo esmola ou vendendo ali alguma coisa para ganhar algum dinheirinho para poderem levar para casa. Qual é o infortúnio oculto desses jovens, né? É só essa situação ou eles têm adultos que os exploram? É um dever da nossa sociedade explorar esses quadros, descobrir suas reais carências, para que a gente possa ajudar de forma correta. Companheiros irritadiços no trabalho, dentro do próprio lar.
Qual é o infortúnio oculto deles? Por que estão irritadiços? Companheiros sem fé na vida, etc. Né? Tudo isso que a gente vê no nosso dia a dia. É isso que o Evangelho está trazendo para nós e nos chamando a atenção. Mesmo daqueles que jazem, né, que repousam sobre um grabato, essa palavra pouco usada no nosso dia a dia, né? Grabato, que significa um catre, né? Uma pequena cama, né? Uma maca, um lugar onde a pessoa está ali, onde ela repousa, né? Sem se queixar. E aí a gente tem então infortúnios discretos e ocultos que somente a verdadeira generosidade descobre e que estão ali esperando, né, a assistência, né, de cada um de nós. A caridade, a verdadeira generosidade, não esperam um pedido de ajuda, descobrem esses infortúnios e ajudam. É isso que o Evangelho está chamando a nossa atenção quando ele fala sobre infortúnios ocultos, né? Então, esse parágrafo, em resumo, pede a nossa atenção para esses infortúnios que nos cercam no dia a dia e que nem sempre a gente vê. Vamos adiante. Esse segundo parágrafo nós dividimos em 3 partes. Ele é um parágrafo um pouquinho mais extenso, então nós teremos 3 partes para esse parágrafo. Né? Ele começa a história de uma mulher que tem um ar distinto, olha só, que se traja, né, que se veste de modo simples, embora bem cuidado, e traz em sua companhia uma mocinha, também modestamente vestida. O parágrafo pergunta: quem é ela? Ela entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois à entrada a saúdam respeitosamente. Ela é bem recebida nessa casa, né? Onde ela vai? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. Sobe até uma parte ali dessa casa simples, humilde, né? Onde tem uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada, quando ela chega, refugia a alegria naqueles rostos emagrecidos, né? Pessoas magrinhas, mas que mostram no rosto brilhar a alegria quando essa mulher chega. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Eles já sabem disso, né? Já é conhecida. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem um benefício sem corar. Então vamos lá, né? Começo da historinha. A história vai exemplificar o que foi dito anteriormente e completar o item até anterior do Evangelho, né? Fazer o bem sem ostentação. Então, questão inicial, nessa primeira pergunta: quem é essa mulher? Já indica a mão oculta, né, que está doando, que é o título do capítulo. Não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Ninguém sabe quem é essa mulher que está fazendo a caridade. Ninguém sabe quem é ela. Então ela sobe nessa mansarda, né, nessa morada assim simples, né, pobre, miserável, e começa ali a fazer a sua doação. E o modo correto de fazer a doação está colocado aqui: acalmar as dores, tanto com bens materiais quanto com palavras consoladoras, né? Meigas e consoladoras. Ela é carinhosa na prática da caridade. Ela tem palavras meigas e consoladoras. Assim é a doação que é feita. E essa doação assim feita é aceita sem humilhação. Vê-se alegria nos rostos daqueles que a recebem, né? Interessante a gente notar aqui no fim do parágrafo, ou dessa parte do parágrafo, né, essa expressão profissionais da mendicância. Existem muitos na nossa sociedade ainda hoje, né? Profissionais da mendicância. Eles são mendigos profissionais. Eles fizeram dessa atividade de pedir, de esmolar, a sua profissão. Então vejam que para essas, o Evangelho não está dizendo que a gente vai negar ajuda a essas pessoas que são profissionais da mendicância, que não tem outra atividade senão pedir. Aprenderam que recebem das outras pessoas e fizeram disso, entre aspas, né, num sentido muito particular, né, da palavra, fizeram disso sua profissão. Então esses também devem receber ajuda, mas certamente um outro tipo de ajuda. As pessoas que são ajudadas materialmente aqui por essa mulher não são profissionais da mendicância. Por isso ela os ajuda com bens materiais, né? Então, algo para a gente pensar muito bem no nosso dia a dia, né? Então, o parágrafo até aqui apresenta um modelo de assistência
e já uma parte do resultado positivo para quem recebe, né? A historinha continua. Por que a mulher está sozinha? Porque o pai das crianças e o marido, portanto, está no hospital. E enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Olha, aqui não são profissionais da mendicância, né? Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. A boa senhora é essa que vai fazer a caridade. Irão à escola agasalhadas, e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Então, se alguma dessas pessoas adoece, essa boa dama, essa senhora distinta, vai cuidar delas enquanto doentes. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo que destina aos seus protegidos. Seus protegidos, olha a palavra usada pelo Evangelho, né? Que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Essa não é a única família beneficiada por ela, portanto. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Então, essa sequência do parágrafo é muito bonita, né? A família, ela dá os bens necessários, né? As crianças não passarão fome, não passarão frio. É isso que é necessário. Esses são os infortúnios ocultos da família. Mesmo que adoeçam, ela dará a essa família os cuidados materiais. Ela cuidará dos doentes. Encontrou os infortúnios, encontrou as necessidades daquela família. Ao marido que está no hospital, ela também faz caridade, mas o que é que ela leva a ele? Ela leva as notícias consoladoras de que sua família está bem, essas notícias tranquilizantes, leva a sua companhia, o seu carinho, os seus cuidados. É isso que ela leva ao hospital, aquele homem que está enfermo. Então vejam, né, que para cada um de acordo com a sua necessidade. Bom, depois o parágrafo continua dizendo que a carruagem dela está discretamente colocada em um lugar onde fica imperceptível, né? Então dali ela tira os recursos que ela leva aos seus protegidos. É assim que ela vê essas pessoas. Primeiro como protegidos e segundo como irmãos e filhos de Deus. É assim que ela vê os seus protegidos. Primeiro como protegidos, segundo como irmãos e filhos de Deus. É por isso que ela ajuda a todos. Não há para ela preconceito de religião, não importa que religião eles tenham, nem de posição ideológica. Não importa qual é a sua filosofia, o seu partido político, o seu modo de ver a vida, não importa. São pessoas em necessidade e ela vai ajudá-las. Por quê? Porque todos são filhos de Deus. Cada um com suas características, mas todos filhos de Deus. Então esse parágrafo, essa segunda parte, né, desse parágrafo, vai completando a ideia que já foi colocada anteriormente, que é identificar o infortúnio de cada um e dar aquilo que é necessário para o alívio de cada tipo de aflição, colocando cada vez mais a caridade de forma correta, né, da melhor maneira possível. Então nós vamos para a terceira e última parte desse segundo parágrafo, no finalzinho do parágrafo. Terminado o seu giro, ou seja, né, terminada ali toda a sua obra, né, de assistência, diz de si para consigo, pensa, né, consigo mesma. Comecei bem o meu dia. Olha só a satisfação que ela tem aqui, né? Recompensa de Deus, né? Felicidade. Qual o seu nome? Qual é o nome dela? Onde mora? Ninguém sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica. Ninguém sabe o seu nome. Mas, ao mesmo tempo, a sua presença, né, é o anjo de consolação. Anjo da consolação. É isso que significa a presença dela. À noite, um concerto de bênção se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Então, aqui ela fica feliz com sua ação, recebe orações em troca de suas boas ações de todas as pessoas a quem ela pratica a caridade. E detalhe, né? Certamente ela não sabe que recebe essas orações, né? Certamente ela não sabe que recebe, mas mesmo assim recebe. Então aqui esse parágrafo termina identificando o que o benfeitor caridoso recebe. Aqui o efeito para o benfeitor. Ele recebe felicidade, ele cria em si felicidade, bem-estar. Comecei bem o meu dia, né? Por ajudar, recebe orações daqueles que foram ajudados.
Mesmo sem esperar, ele recebe. Mesmo sem saber, ele recebe. É um belo final, né, para esse segundo parágrafo. Vamos continuando um pouquinho. Aqui continuam algumas perguntas, né? Por que tão singelo traje? Por que um traje tão simples? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Aqui a gente já percebe que ela é uma mulher rica, né? Em termos materiais. Por que se faz acompanhar da filha? Aquela criança é sua filha. Para que a filha aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. Desperta, né, na filha esse sentimento de querer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? É uma criança ainda, né? Se eu te passar às mãos alguma coisa para que dês a outrem, qual será o teu mérito? Então você precisa dar algo de você, né? Para ser caridade real. Nesse caso, em realidade, serei eu quem fez a caridade, fui eu que dei, apesar de ter saído da sua mão, né? Que merecimento terias nisso? Não é certo, né? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Aí você está fazendo a caridade, ela está dizendo para a filha, né? Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Você já está dando, ela está ensinando, né? Um tipo de caridade para a filha. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Olha que a solução encontrada, né? Se você não tem nada material seu, você vai dar o seu trabalho. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti, teu trabalho, né? Confeccionou roupas. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. Espírita ela? Que importa? Então ela está preparando a filha, mas o Evangelho, com esse exemplo, está preparando a cada um de nós, né? Quando a gente vê esse tipo de instrução, a gente pode aplicar a nós mesmos, né? Aqui aparece de modo mais direto a condição da mulher. Ela é rica, mas usa trajes discretos para não humilhar. Ela leva a filha para aprender o exemplo e o exemplo arrasta, como a gente viu agora aqui, né? A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe ensina que ela já dá quando trata os doentes, mas que pode também ajudar confeccionando roupinhas. E aí ela vai dar algo de si, o seu trabalho. Então, caridade tem vários tipos, né? A caridade que é a presença, a caridade que é o aprendizado, a caridade que é um trabalho, a caridade que é um cuidado, a caridade que é uma palavra. Tudo isso está aparecendo aqui no Evangelho, né? Mas a ideia central aqui que é colocada nesse texto é que é preciso dar algo de si para ter mérito na caridade. O que aumenta ainda mais o nosso âmbito de ação dentro dessa atitude que é a caridade, né? Aprender a dar algo de si. Se a gente vai dar uma esmola, ainda hoje é possível dar uma esmola, que a gente dê a esmola com algo de nós. Não apenas dar aquilo que sobra, mas com algo de nós. O que é esse algo de nós? Essa palavra consoladora, esse carinho, esse cuidado, essa descoberta talvez do infortúnio oculto para ajudar de forma mais efetiva, né? Descobrindo por que a criança está no semáforo, por que o companheiro está irritadiço. A gente dá a esmola, mas a gente dá algo mais, se possível, né? Sempre que a gente consegue. E aí o parágrafo encerra dizendo que essa mulher é cristã e que não importa se ela é espírita. Olha só, não importa qual é a sua religião, o que importa é a sua obra de caridade bem executada, sincera, bem feita, sem ostentação, sem pompa, sem querer reconhecimento, sem humilhar. E mais do que isso, preparando aqueles que a seguem, preparando aqueles que convivem com ela, a filha, né? Com o entendimento correto de como fazer para que essa obra de caridade continue com outras pessoas, para que ela se espalhe pelo planeta. No caso da mulher aqui da história, para que ela continue através de uma outra geração de sua família, né? Sua filha. Conclusão das ideias do parágrafo. A caridade meritória é aquela na qual a pessoa coloca todos os seus recursos para diminuir a aflição alheia sem humilhar e sem querer reconhecimento de quem quer que seja. Descobrindo os infortúnios ocultos, né? E oferecendo a cada um deles aquilo que é necessário. Último parágrafo para a gente encerrar. Em casa é a mulher do mundo, porque sua posição assim o exige, né? Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Então, duas aprovações, né? Aprovação de Deus e da sua própria consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa de uma de suas protegidas.
que andava a vender trabalho executados por suas mãos. Então, na casa dessa senhora, vem uma de suas protegidas vendendo alguma coisa que ela produzia. Né? Essa última, a protegida, né, ao vê-la, reconheceu nela sua benfeitora. O que ela diz a ela, a sua protegida? Silêncio, ordena ali a senhora. Não o digas a ninguém. Falava assim Jesus, como nós vimos na segunda passagem de abertura desse capítulo, né, a passagem lá do Evangelho de Mateus, na qual Jesus cura um leproso e diz a ele, não conta a ninguém. Aqui, essa mulher faz a mesma coisa. Né? Algumas coisas que sobressaem desse último parágrafo. A posição dela de mulher do mundo não precisa ser rejeitada, renegada, esquecida. Ela tem o seu papel dentro de casa. Ela é esposa, ela é mãe, enfim, ela tem o seu papel dentro de casa. E ela não renega isso, ela não rejeita isso. Ela não abre mão disso para ser caridosa. Pelo contrário, as obras de caridade completam o seu ser aqui na Terra. Ela é aquela mulher do mundo e, no entanto, ela tem compromissos com Deus e com sua consciência. Portanto, suas obras de caridade completam quem ela é. Isso é muito importante para a gente. Né? Segundo ponto, que é um dos pontos principais do capítulo, inclusive, né? Quando reconhecida, pede segredo de sua atividade na caridade. Pois tem como modelo Jesus. Aqui nós tínhamos uma historinha como modelo, né, para a gente identificar infortúnios, e depois agora a gente tem um complemento dessa ideia, porque o nosso guia e modelo é Jesus. Quando não encontrarmos o que precisamos nesses modelos colocados através de exemplos do mundo, são bons exemplos, como o dessa mulher, a gente tem que recorrer a Jesus para saber fazer a prática da caridade da melhor forma possível. Né? Bom, então o parágrafo termina oferecendo esse modelo da caridade perfeita que é Jesus, e isso resume tudo. Então aqui nós tivemos a apresentação desse modo de caridade que procura, né, os infortúnios ocultos e que procura oferecer a cada um aquilo que é necessário. E a gente vai concluir esse estudo dizendo que ao nosso redor, diariamente, nós temos diversos tipos de infortúnios que estão ocultos, como esses relatados na história que nós vimos. E mesmo que nós não sejamos materialmente ricos, torna-se nossa tarefa identificar tanto esses infortúnios, quanto identificar os recursos que nós possuímos para fazer a caridade diante dessas necessidades do próximo. Se temos o recurso material, que nós usemos. Se podemos trabalhar por aquele que sofre, que nós trabalhemos, assim como foi orientado a menina, a filha daquela mulher. Né? É isso que nós faremos. Se o nosso recurso for apenas palavras de consolo, ele também é válido. Se o nosso recurso for um abraço, um carinho, ele é também muito valioso. Então, para cada infortúnio, podemos encontrar algo de nós que pode ser dado do modo como o Evangelho está nos ensinando, sem humilhar e mostrando ao outro que nós estamos, na verdade, prestando um serviço a ele, que nós somos também beneficiados em poder prestar esse serviço. Essa é a nossa missão aqui na Terra, identificar esses infortúnios, essas aflições, esses sofrimentos, necessidades, identificar o de que eles precisam e o que nós temos para dar diante dessas situações, sem ostentação. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, muito obrigado pela companhia aqui no nosso canal, pela companhia nos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós deixamos o nosso fraterno abraço a todos, os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre. Continue conosco nos estudos e em nossos esforços para a prática do Evangelho.